Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se sentará em seu trono glorioso, e todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros. Assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, ele colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que tiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai. Recebei como herança o reino que meu Pai preparou para vós desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me deste de comer. Eu estava com sede e me deste de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em sua casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Quando foi que te vimos estrangeiro e recebemos em tua casa? Sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que fizeste isso a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que fizestes. Depois o rei dirá aos que tiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para seus anjos. Eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente e na prisão não foste me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhe responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que fizeste isso, que não fizeste isso a um dos pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em Deus não existe segredo para a gente ir para o céu, né? Dom Bosco diz que ser santo, viver santidade é coisa corriqueira, é coisa comum, né? A santidade, ela não exige de nós nada de extraordinário. É o ordinário da vida, né? É o dia a dia. A gente pensa que para ser santo a gente precisa fazer muito sacrifício, penitência, abstinência e tudo mais, né? Porque a gente fica imaginando a santidade como algo que parece a gente não consegue alcançar. Mas não é nada disso. Jesus viveu toda a natureza humana e não fez nenhum sacrifício mais do que necessário conviver bem com os irmãos. Nossa Senhora andou por todos os lugares e viveu toda a natureza humana na pobreza e na simplicidade. Esse tempo agora eu fiquei 8 meses na casa, vivendo na casa de Nossa Senhora, lá em Nazaré.
Todo dia, né? E aí eu ficava olhando tanta pobreza, tanta simplicidade na vida de Jesus, de São José e de Nossa Senhora. Então não tinha nenhuma riqueza, não havia ambição nenhuma, né? Só a pobreza, só a humildade, só a bondade, só a ternura, só carinho. Só vivendo as coisas que Deus realmente davam a eles naquilo que era necessário. Porque Deus nos dá tudo o que é necessário para a gente viver bem. Tudo. A gente não precisa mais do que aquilo que Deus nos dá como necessidade do dia a dia. Mas a gente vai deixando as coisas dessegurar, né? Por quê? Porque às vezes, como o salmo de hoje, a gente ouve, mas a palavra não torna espírito e vida em nós. Às vezes é só mais uma leitura do Evangelho, é só mais uma leitura do Levítico. Ela não se torna vida em nós. E quando a palavra não torna vida, ela apenas é escutada, mas não produz o efeito necessário, porque meu coração, Jesus até compara que às vezes está sobre um espinheiro, um pedregulho, né? À beira do caminho. As coisas chegam perto, mas não entram. Porque nosso coração está endurecido. A gente vai endurecendo, a gente vai deixando com que as coisas do mundo roubem a alegria da nossa santidade. E a gente vai deixando as coisas tomar conta. Por isso, nós vamos vendo que a palavra de Deus hoje vai nos ensinando como poder permear cada dia mais a alegria de viver a santidade. Olha, você visita os doentes, você acolhe o nu, você orienta aquele que está fora do caminho. Você não vai brigar, você vai orientar, vai exortar na palavra de Deus, né? Você vai acolher aquele que está doente e poder ajudá-lo, né? Porque às vezes a pessoa está doente perto de nós, dentro da nossa casa, e às vezes a gente não tem tempo de conversar com ela, de visitá-la, né? A gente vai lá, dá o remédio e vira as costas e vai embora, né? E às vezes a pessoa quer que alguém fique ali só um pouquinho para conversar, para desabafar, né? Porque o doente, quando está doente, a gente fica agoniado, né? A gente pensa que é o fim. Todo mundo que está doente pensa que não vai ter solução para a vida dele mais. A doença consome, né, a alegria do coração. Mas tem doente também que assume a sua doença de uma forma diferente, né? Há doentes que ficam na tristeza da doença e há doentes que aproveita da doença para santificar. Eu conheci uma mulher que estava há 23 anos na cama e a gente ia lá para visitá-la e ela tinha o prazer de rezar para a gente. A gente chegava para fazer visita e ela falou assim, que bom que você veio me visitar, mas eu quero rezar para você, pedir a Deus que nunca te deixe entrar numa cama como eu estou. E ela rezava para a gente. E ela nos acolhia, rezava, fazia oração. Então, ela fez da sua cama um lugar de oração para as pessoas. E todas as pessoas, né, que iam até ela, e aí as pessoas começaram a virar um lugar de oração na casa dela, através da sua doença. Ela tornou a mulher que rezava para todo mundo. Madre Teresa de Calcutá, sempre que ele via um doente, ele dizia, reza por mim, porque você está mais perto do céu do que eu. Porque Deus, vendo a sua dor, o seu sofrimento, Ele está lá escutando muito mais a sua oração do que a minha que está andando para a rua. Então ela aproveitava de todos os doentes para que eles rezassem, né? Assim também nos presídios, né? Quando a gente vai trabalhando dentro de um presídio, que a gente vai fazer um tempo, ajuda, né? Eu trabalhei junto a um presídio, e a gente vai convivendo com os presos, e daqui a pouco ele está rezando para a gente também. Eles começam a receber e começam a dar de graça também para a gente as orações deles. Olha, Padre, eu tenho rezado por Senhor todo dia, porque eu encontrei a alegria de Deus através do Senhor. Então, na nossa visita, às vezes o outro transforma em sinal de oração para nós, né?
Quando a gente ajuda uma pessoa que está vivendo uma vida desnudada, né? Triste, abatida, desanimada, que você coloca ele de pé, que você ajuda, ele transforma num combatente de oração para você, ele vai dizer o rezo para você todo dia. Então a gente não tem ideia daquilo que Deus faz. Pega desse miserável, do outro que estava abatido e desanimado e transforma num homem de combate de oração por você, porque você o visitou. Então, a cada pessoa que a gente vai acolhendo e a gente vai vivendo essas graças de Deus, por isso está aqui, né? A palavra de Deus hoje nos animando, né? Olha, se você ainda está roubando, né? Porque às vezes a gente rouba, não furteis, não diga mentira a ninguém, né? Às vezes a gente mente pensando que está ajudando o outro. A gente fica com vergonha de dizer a verdade para as pessoas, né? E a gente mente, conta uma mentirinha, né? Ai, que bom. Não, você está certa nada, né? A verdade que liberta, a verdade que cura, a verdade que santifica. Mas às vezes a gente conta uma mentirinha para justificar as coisas, né? E acha que está ficando bonitinho no pedaço. Mas não está não, diante de Deus é mentira mesmo. Não existe mentirona, mentirinha, existe mentira, né? Tudo é mentira. Às vezes as pessoas vão confessar e falam, padre, eu contei uma mentirinha. Eu falo, nada, você contou uma mentira. Não tem mentirinha. É mentira. Aqui não diz, né? Não enganei o outro, né? Às vezes a gente fica enganando as pessoas com atitudes vãs, né? Para justificar nossa vida e finge ser uma coisa que não é. Não jurei falso. Não profano o nome do Senhor, né? Então, aqui não amaldiçoei a ninguém, porque quando a gente fala mal dos outros, a gente está amaldiçoando aquela pessoa no nosso coração. Falar mal é amaldiçoar. Mas a gente pensa que é só falar mal, né? Não, eu estou amaldiçoando. E quero que Deus abençoe as minhas coisas, mas amaldiçoando o outro. Não vai dar certo, né? Por isso você está dizendo, não se põe de tropeço diante do cego. Às vezes a pessoa tem 2 olhos, mas não enxerga bem. E a gente torna ainda mais tropeço para ela, mais dificuldade. E assim a gente vai vivendo. A gente favorece o poderoso e esquece do pobre. Ou privilegia o pobre e esquece do outro. Não, Jesus diz, seja justo com o pobre, seja justo com o poderoso, seja justo com todo mundo. Porque o Senhor quer que nós sejamos justos diante de cada ação da nossa vida. E que bom que a gente está aqui hoje, que a gente pode transformar essa palavra em vida, em espírito e vida para nós. É o que canta o Salmo de hoje, né? Que bom a gente possa fazer isso no dia de hoje. Que esta palavra seja para nós, ó Senhor, vossa palavra são espírito e vida. A lei do Senhor é perfeita, conforta a alma. O testemunho do Senhor é fiel. Os preceitos do Senhor são precisos e alegria para o coração. É puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Por isso, a nossa alma se só rejubila quando a palavra de Deus mora em nós e ela torna vida. E é para isso que a gente veio aqui. Fecha teus olhos por um instantezinho. Vamos deixar que esta palavra caia no nosso coração e se torne espírito e vida em nós. Que a cada momento que a gente lembrar desta palavra no dia de hoje, a gente torne ela fonte de graça e alegria para os outros, né? Alegria para nós. Porque a alegria também nossa é ver a felicidade dos outros, é ver a alegria dos outros. Que nós sejamos hoje, nesse dia, esta riqueza de Deus para a glória dEle. E que nós sejamos glorificados com a vida dos outros em nós, que nós acolhemos, que nós os santificamos, que os nossos gestos sejam de cura e graça e alegria para os outros. Já vamos colocar a nossa vida nas mãos do Senhor, preparando o nosso ofertório. Colocando a nossa vida como uma oração de graça e alegria para Deus, que nós sejamos aqueles que confortam os desanimados, amparam os fracos e dá vida a quem não tem vida. Dá alegria a quem está triste. Seja sufrágio de amor e alegria para os outros. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.